Olá, eu sou a Thelma e hoje a gente vai falar de casas assombradas, tanto em séries, filmes e livros. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, se inscreverem lá no Instagram que tem conteúdos diferentes e aproveitar o link que eu deixo na descrição para a newsletter, que é gratuita e fala de suspense, romance, meus gêneros prediletos. E hoje a gente vai puxar para o suspense, um suspense que vai até o terror, porque eu vou falar dessas casas amaldiçoadas, casas assombradas e assim vai. É claro que a construção em si normalmente não é a causadora do mal, mas é uma ambientação primorosa. Então a gente vai ter vários escritores, vários autores, roteiristas que conseguem dar esse clima de terror para uma casa e ali contar a sua história. Então tem um pouquinho de tudo aqui. Vamos começar pelo seriado que eu comecei a assistir ontem. A Maldição da Residência Hill, em 10 episódios, que está na Netflix. É uma série de 2018 e eu tô atrasada, mas vamos lá. Ela é baseada no livro A Assombração da Casa da Colina, da Shirley Jackson. Livro este que eu comprei ontem, já comecei a ler e tô bem interessada. Segundo Stephen King, Neil Gaiman, a Shirley Jackson é uma das melhores escritoras de terror que já apareceram. Olha que interessante. E foi inspirado no livro dela, essa série em 10 capítulos que vai num crescente aí desse suspense que chega no terror. Então a gente tem a narração acontecendo em 2 tempos, no presente e no passado. Passado este que uma família, os Crane, compraram essa casa e dá a entender pra gente, eu tô ainda no 2º capítulo e não terminei de ler o livro, né? Só comecei também, ou seja, eu vou dar as minhas primeiras impressões. Mais ou menos isso que é bom, não é? Porque aí a gente tem mais mistérios para desvendar. O que acontece então é que a família comprou essa casa, me deu a sensação de que eles compraram mais barato, estão reformando para fazer dinheiro, para ganhar uma grana com essa casa, que é um baita casarão gigantesco. E talvez fosse pela condição precária da construção que eles conseguiram esse melhor preço, ou talvez seja porque a casa tem mistérios. A casa é uma casa assombrada e por isso ela tem um valor de mercado mais baixo. A gente vai ainda descobrir isso, mas logo nesse primeiro capítulo a gente vai vendo que essa família não conseguiu ficar na casa, não conseguiu terminar a tal reforma e ganhar essa grana e vender essa casa, porque começam a acontecer coisas estranhas. Então é um casal, a Olivia e o Hugh, eles têm 5 filhos e é a menina mais jovenzinha, a mais novinha, são 3 meninas, 2 meninos. É a mais jovenzinha que começa a ter visões, ela não consegue dormir e aparece a moça do pescoço torto. Algo assim arrepiante, né? Só de imaginar. E ela tem um irmão mais velho, que é o Steven. Ele sempre é meio protetor, tenta acalmá-la com essas visões. O filme começa bem, ou melhor, o primeiro episódio começa bem nesse clima de tentando apaziguar a garota. Olha que interessante, a nota é 8.6. Muitos de vocês já assistiram, já maratonaram mais de uma vez, que eu sei. Mas eu, como retardatária, estou aqui e olha, os 2 primeiros capítulos me fisgaram. Eu queria continuar assistindo ontem, mas não dá para ficar a noite inteira assistindo. E aí, vamos para um outro ponto interessante, que é falar do diretor de A Maldição da Residência Hill. Eu tô falando do Mike Flanagan. Ele também foi responsável por Missa da Meia-Noite, Doutor Sono. E aí, ele está terminando a produção de A Queda da Casa Usher. Edgar Allan Poe é o autor desse conto, que também se refere a uma casa caindo aos pedaços.
Vocês querem sentir um pouquinho desse clima de terror que uma casa pode inspirar? Eu vou ler um trechinho para vocês de Edgar Allan Poe, A Queda da Casa Usher, logo no comecinho do conto. Não sei como foi, mas ao primeiro olhar que lancei à construção, uma sensação de insuportável angústia invadiu meu espírito. Digo insuportável porque tal sensação não foi aliviada por nada daquele sentimento, quase agradável em sua poesia, com o qual a mente em geral acolhe mesmo as imagens mais cruéis de desolação ou horror. Olha como ele começa essa descrição da queda da Casa Usher. Esse é um dos grandes contos do mestre dos contos, Edgar Allan Poe, dos contos policiais de investigação, dos contos de terror. O Edgar Allan Poe é um precursor do gênero conto. A gente pode até colocar dessa forma, assim como foi precursor das histórias de investigação policial, como a gente conhece hoje. Ele que dá essa receitinha de bolo lá quando ele fala dos assassinatos da Rua Morgue. E aqui, na queda da Casa Usher, a gente vai ter a casa participando intensamente desse clima de terror. E vai originar uma série de 4 episódios assinada por esse mesmo diretor. Olha que interessante. E ainda, pensando em casas assombradas, casas estranhas, olha o que eu comprei quando eu tava vindo pra cá. Tô vindo pra cá porque eu tô aqui em Marília, por isso que o cenário tá um pouco diferente. Eu tô aqui brigando com os sons. O passarinho eu acho ótimo ele cantando, mas os sons da rua entram totalmente na casa, eu não consigo muito bem gerenciar isso. É a maldição do barulho na casa. Eu tenho que lidar com isso, mas a gente consegue. Eu comprei A Casa Perfeita, da Lisa Jewell. E aqui, mais uma vez, uma casa é o palco para uma história sombria. É isso que vai acontecer. E aqui, a autora, ela exagera ainda mais nessas mudanças de narradores e de foco na narração. Cada capítulo vai por uma perspectiva. Ora, é da herdeira, tem uma mocinha que acaba de herdar. Uma moça, né? Não é uma mocinha. Ela acaba de herdar essa casa perfeita, uma casa muito grande, valiosa, porque ela fica na Inglaterra, tudo em libras, uma casa que tem vários quartos. Vai render uma graninha para ela e ela do nada, sem esperar, porque ela foi adotada, e aí ela vai começar a descobrir o passado dela. E desse passado vem essa herança, que é essa casa tão grande e interessante, mas que tá lá fechada. Ela recebe de herança e vai descobrir que ela foi um bebê abandonado nessa casa, onde houve uma cena de um crime. Foram 3 pessoas mortas, os pais dela, mais um homem, que eu ainda, como eu tô na página 80, eu ainda não sei exatamente de quem se trata. Eles estão vestidos com roupas pretas que foram costuradas ali naquela casa. E eles tinham outros 2 filhos de 15, 16 anos, 14, 16, algo assim, na época do crime, mas eles nunca foram encontrados, desapareceram. E aí a gente vai vendo a narrativa saindo dessa moça, é em terceira pessoa, o narrador, se não me engano, quando se trata dela. Quando se trata da menina do casal de filhos desaparecido, também é uma narração em terceira pessoa. Ela tá passando por uma série de perrengues. Eu acho que é ela, a menina que desapareceu da casa. E o rapaz, o outro filho, conta a história em primeira pessoa. Ele fala, ele é o narrador quando é o capítulo dele. Então tem essa, olha só quantas variações a gente encontra. Eu tô bem curiosa para seguir, a história tá bem transcorrendo rapidamente, é uma leitura leve, uma leitura fluida. E tô bem curiosa para saber como o que essa mudança de narrador, de foco na narração e por capítulo, né? O que tudo isso
mostra da história. Imagino que não seja ao acaso que ela escolheu isso. Onde você tem narrações em terceira pessoa das duas moças, né, da que era um bebezinho e foi encontrada, da desaparecida, mas que está vivendo a vida dela na França, se não me engano, em Nice, e o do rapaz, que conta por sua vez em primeira pessoa. Foi isso que eu entendi até agora. Talvez eu possa me surpreender com uma interpretação errada da minha parte, mas foi isso que eu entendi. Está interessante esse romance que vai por esse lado suspense e, enfim, duas famílias com histórias entrelaçadas, um bebê abandonado e uma casa com segredos perturbadores. Mais uma vez, a casa, que faz parte muitas vezes da descrição da ambientação do livro, entrando como uma personagem praticamente. É interessante. Eu ia falar de filme também, A Colina Escarlate, que eu já citei aqui em outro vídeo, que tem uma nota 6.5 no IMDb, é do Guilherme Del Toro, tanto a direção quanto o roteiro foi assinado por ele, traz a Jessica Chastain e o Tom Hiddleston, que eu adoro esses dois atores, numa história super sombria que envolve uma casa na Colina Escarlate. Escarlate, que é a cor da terra onde essa casa foi construída, mas a casa, mais uma vez, é personagem, ela parece ter vida e, enfim, vale muito a pena vocês conferirem se vocês ainda não assistiram. Bom, eu fico por aqui agora e a gente se vê num próximo vídeo.